Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Brahma Podcast. Neste episódio podem ouvir a história de Frederico Barroso. O Frederico é um herpetólogo que estudou zoologia na Universidade de Glasgow e atualmente está a desenvolver o seu doutoramento na Universidade do Porto. Já tem na sua bagagem várias expedições à Amazónia e a outras florestas tropicais, onde o seu foco é dirigido especialmente, mas não exclusivamente, a estudar crocodilos. Olá Frederico, tudo bem? Olá Daniel, está tudo bem contigo? Também. Olha, desde já quero agradecer o facto de teres aceitado fazer este podcast. É sempre um prazer conversar contigo e pronto, e acho que vais ter muitas histórias interessantes para contar que aqui os nossos espectadores vão gostar de ouvir. Eu é que agradeço a oportunidade. É a minha primeira vez num podcast, por isso espero corresponder às expectativas dos espectadores. Mas... Claro que sim. Tenho a certeza que sim. Então, olha, acho que o ideal é começarmos mesmo pelo início. Se calhar falares um bocadinho sobre ti, o que é que estudaste, o que é que neste momento fazes. Certo. Ok, eu por acaso estive a ouvir o teu podcast anterior e é engraçado porque eu acho que falando de mim e falando de outros colegas nossos e biólogos assim, temos todos, acaba por passar sempre por uma história muito semelhante. Estava a ouvir a história do Rui e estava-me a rever nessa mesma história, porque eu também acho que nasci um bocadinho avariado, por assim dizer, com esta paixão pelos animais e pela biologia, por isso eu desde pequenino que sempre quis trabalhar com animais. E foi algo que também foi muito fomentado pela minha família, sempre me apoiaram muito nesse aspecto e sempre me deram os recursos para eu poder explorar o mundo natural à minha volta. E pronto, e inicialmente surpreendentemente nunca passei pela fase dos dinossauros, a típica fase dos miúdos dos dinossauros, essa passou-me ao lado, mas passei por uma breve fase dos tubarões. Okay. E depois mudei mais para a fase dos crocodilos e dos répteis e por aí fora, que para grande desgosto da minha mãe, que morre de medo desses animais, mas sempre me apoiaram, toda a minha família, nesse aspecto. Por isso a minha carreira, mesmo a nível escolar e depois a nível universitário, sempre foi muito dirigida nessa área das ciências naturais, da biologia. Pronto, então já mesmo a nível de escolhas de disciplinas na escola sempre escolhi, sempre tive interesses muito gerais nas ciências em geral, mas sempre muito ligado à biologia. E depois mais tarde optei por ir estudar para fora e fazer um mestrado integrado em zoologia na Universidade de Glasgow, que me abriu imensas oportunidades de ver o mundo e de fazer outras e explorar a zoologia de uma forma um bocadinho mais diferente, porque havia muitas oportunidades lá que se calhar cá não, da perspectiva que eu tinha dos meus amigos que estavam cá, não havia tanto, nomeadamente fazer mais trabalho de campo. Okay. Então foi mais por causa disso que tu escolheste estudar zoologia, algo mais específico na vez de estudares biologia, porque aqui em Portugal normalmente as nossas opções são um bocado mais limitadas e normalmente todos seguimos pela biologia, não é? E depois especificamos mais na altura no mestrado. Certo, a mmim foi um bocado porque eu já ia com a cabeça formatada por mim próprio, não por mais ninguém, que o que eu queria quando fosse grande era trabalhar com crocodilos na Amazónia. Okay. E o que eu via à medida que me fui informando da disponibilidade de cursos que havia aqui, a biologia acaba por ser uma biologia um bocadinho mais geral, onde se calhar até um bocadinho pesada na parte molecular. Sim. Muita genética que não é exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu queria estar no campo, claro. Enfiado no lodo com os crocodilos e a estudar a ecologia desses animais. E não via essas oportunidades aqui. Possivelmente haveriam, seria uma rota diferente, mas eu também vim já de um ensino diferente, que eu andei num colégio inglês, e por isso também achava que me ia adaptar melhor a continuar nesse tipo de ensino. E por isso, e como felizmente tinha o apoio da minha família para tal, escolhi ir para a Escócia e tirar aí um curso já mais direcionado
mais para a conservação e mais para uma vertente mais aplicada da zoologia mesmo. E achas que foi uma boa escolha, agora que tens conheces muitos portugueses que estudaram Biologia, por exemplo, na Faculdade de Ciências do Porto? O que é que achas que foi uma boa escolha? Eu acho que foi uma boa escolha para mim, pela forma de como eu gosto de aprender, pelo tipo de ensino, porque já está mais habituado a esse tipo de instrução menos tradicional, por assim dizer. Mas o que eu sinto comparando com pessoas como tu, Daniel, e outros colegas meus, é que se calhar a biologia de cá, apesar de ser mais geral, dá umas bases mais sólidas, que se calhar eu não tive tanto. Eu tenho mais, se calhar tive mais experiência prática, ou seja, no terreno sabia mais o que fazer. Pois, isso faltou um bocado. No meu caso, não é? Senti falta de trabalho de campo e de aprender algumas técnicas importantes agora no mundo do trabalho que são sempre úteis de aprender e que uma pessoa vai aprendendo depois sozinho ou então aprendendo com os nossos colegas que já o faziam anteriormente. Mas uma coisa que eu sempre, de facto, depois quando eu fiz cá um estágio durante o meu período dos meus 5 anos de mestrado integrado, eu vim cá fazer um estágio de quase um ano no CBio, e foi aí onde eu tive contacto com mais pessoas que estavam na área que tinham feito biologia cá em Portugal e que estavam mais ou menos no meu nível académico. Foi também nessa altura que te conheci a ti e outros colegas teus. E eu, quando ia para o campo convosco, por exemplo nas sessões de anilhagem, eu via-vos identificar porque sabias aquele cogumelo ou aquele pássaro, e eu só pensava, de facto eles sabem imensa coisa, eles têm imensa teoria. Ok, se calhar eu já tinha anilhado mais 20 espécies do que tu. E espécies super exóticas, mas depois na parte mais nos fundamentos teóricos eu sentia-me ali um bocadinho atrás de vocês, por isso acho que ambas as rotas são muito válidas. Claro. É só uma questão de com o que é que a pessoa se identifica mais. Eu acho que mesmo assim não me arrependo, porque eu sou uma pessoa mais prática e de facto o que eu precisava era mesmo de estar mais no terreno, senão acho que ia me desmotivar se fosse por uma vertente muito molecular e muito, muito teórica. Mas sem dúvida que sinto essa diferença a nível de fundamentos de base, que sinto que vocês aqui tiveram mais do que eu. Mas lá está, tal como vocês aprendem agora no campo, aquilo que eu tenho mais que vocês é vice-versa. Eu também vou aprendendo muito convosco, para ter essas bases que não tive tanto no meu curso. Ok. E então o que é que te fez fascinar, ainda jovem, não é, pelos crocodilos? Que foi algum documentário? Porque é que tu decidiste, eu tenho mesmo que estudar crocodilos da Amazónia, é algo assim um bocado específico, porque não crocodilos no geral, não é? Pois, na realidade eu não sei exatamente o porquê. Eu sei que em miúdo eu via coisas muito específicas na televisão. Eu via, em termos de desenhos animados, eu via o Tom and Jerry e era isso. Porque de resto o que eu via era National Geographic e Discovery e Odyssey. Mas havia uma série em particular, que era o Dr. Croc, com o Brady Barr. Nunca vi. Que eu via aquilo e aquilo fascinava-me, porque ele ia à volta do mundo todo. E apanhar as várias espécies de crocodilo, e estava literalmente, ele ia dar a conhecer projetos de conservação que estavam a ser feitos com esses crocodilos, pelas diferentes pessoas que trabalhavam diretamente com eles, apesar de ele próprio ser um herpetólogo especializado em crocodilos. Eu via aquilo e dizia, isto é um espetáculo, eu gostava, era precisamente fazer este tipo de trabalho. E não sei, por alguma razão, toda aquela imaginário da Amazónia como o centro da biodiversidade e por aí fora sempre apelou muito para mim, e foi sempre desde pequenino, desde muito cedo, o meu sonho de trabalhar com os crocodilos, que são jacarés, não é? Os crocodilos da Amazónia. Que fixe. Sim, foi sempre algo que eu tive muito em mente, e depois desenvolvi todo o meu percurso escolar e académico um bocadinho a pensar de que um dia espero chegar aí. Ok, e tu já fizeste várias expedições, não é? Na América do Sul, em diferentes locais. Como é que surgiu a oportunidade de tu começares a trabalhar nessa área do planeta? Se puderes contar um bocadinho essa história, como é que surgiu essa oportunidade? Pronto, o que surgiu foi no meu primeiro ano de faculdade, em Glasgow. As universidades lá no Reino Unido tendem a ter muitas oportunidades para
para os alunos fazerem atividades extracurriculares. A minha própria universidade tinha um clube, que era o Clube das Expedições, que eles próprios, com mais os alunos, mas sempre orientados com professores, organizavam expedições de recolha de dados, mas que também serviam para treinar os alunos, de recolhas de dados a variedíssimos locais pelo mundo fora, não é? Onde a universidade já tinha estabelecido como se fosse estações de campo ou coisas que valem, e os alunos estavam lá e estavam a ajudar na recolha de dados. Mas depois também havia outras entidades privadas que faziam essas mesmas coisas, e foi precisamente uma dessas organizações, que se chama Operational ASEA, que foi fazer uma apresentação dos vários projetos que eles tinham. Foram fazer a minha apresentação, foram fazer à minha universidade, e foi até o meu, nós chamamos-lhe o Advisor of Studies, é como se fosse o nosso tutor, que me enviou a dizer: Fred, olha, isto se calhar é o teu interesse. E eu fui naquela na desportiva, dizendo: ok, vou ver no que é que isto dá, ainda estou no meu primeiro ano, mas fui lá e eles começaram a falar precisamente disto, de poder ir para variedíssimos sítios, nomeadamente um deles o Peru, a Amazónia peruana, como o que eles chamam de Research Assistant, ou seja, eu pago para ir nesta experiência, mas o que eu vou estar lá a fazer é estar a ajudar os cientistas que estão a recolher dados de monitorização e de conservação de biodiversidade, essencialmente, e estou a ajudá-los a recolher dados, e eles ao mesmo tempo estão-me a ensinar como é que se faz todas essas recolhas dos vários grupos taxonómicos que eles estão lá a estudar. Então eu mal vi aquilo e mal os vejo a apresentar a expedição do Peru, que é basicamente num destes barcos construídos em 1800 e tal para recolher madeira, que entretanto foi todo restaurado, por assim dizer, nem é remodelado, é restaurado, e vai floresta adentro, literalmente são 3 dias a ir à Amazónia adentro. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem para chegar lá ao centro de uma das maiores reservas do Peru, e depois estamos nós lá no meio a recolher dados de biodiversidade. Então isso era tudo aquilo com que eu tinha sonhado em pequenino, especialmente porque um dos grupos taxonómicos que eles estavam a estudar lá era os jacarés, onde não existe não uma, mas 3 espécies de jacarés naquele sítio. Então eu vejo aquilo e vejo: ok, aqui está a minha oportunidade de concretizar o meu sonho com 19 anos. Pronto. E então, bem, como isto são experiências pagas, não é? Ou seja, no fundo é nesse modelo que funciona esta organização. Pois tu a primeira vez foste como participante, não é? Na primeira vez fui como participante. E no fundo a forma que eles financiam, porque eles estão em vários sítios pelo mundo todo, estão, se não me engano, cerca de 15 países ou coisa que o valha, não só nos trópicos, também temos na Europa, por exemplo. Mas a forma que eles financiam estes projetos a longo prazo, por exemplo, o projeto mais antigo deles tem já quase 30 anos. Ano após ano. E onde é que é esse? É na Indonésia. Só parou agora durante o Covid, mas já retomou. E a forma que eles financiam isto é que eles levam alunos de licenciatura ou universitários, mas também alunos de secundário a participar nestas expedições, que não são férias, não é? Eles estão lá e estão a recolher dados e estão a aprender como é que se recolhe dados e como é que se faz, no fundo, trabalho de campo na biologia. Quase um estágio, não é? Exatamente, é quase um estágio, que entre 2 a 8 semanas. E no fundo é tudo isso que nós pagamos para eles é o que financia estes projetos, ou seja, os projetos não estão dependentes de financiamentos de curto prazo. Ou seja, claro que a Operational ASEA procura sempre também outras fontes de income, não é? de financiamento, mas não estão unicamente baseados nisso. Ou seja, não é como um doutoramento como o que eu estou a fazer agora, que ao fim de 4 anos, se não acabei a minha investigação. Claro, e esse é um dos grandes problemas da ciência atualmente. Exatamente. Que é o financiamento, que nem sempre aparece, não é? Nem sempre existe. Exatamente, e precisamente isto para projetos de conservação, onde os padrões se veem a longo prazo, é ainda mais difícil, não é? Porque 5 anos não dá para ver nada. Não, 5 anos não consegues estudar a dinâmica de um ecossistema. Exatamente. Não é suficiente. E eu acredito que nos diferentes locais em que vocês estão, especialmente disseste na Indonésia, não era? Sim, na Indonésia é um dos projetos. O mais antigo. Acredito que ao estudar os diferentes grupos de fauna, não sei se estudam flora também sim. Estamos também ao habitat. Estudar todo o habitat, acredito que consigam resultados muito interessantes e perceber realmente os efeitos, por exemplo, das alterações climáticas naqueles ecossistemas, e se calhar fazer previsões, modelos mais acertados, ou pelo menos mais próximos da realidade. Exatamente, e depois também há toda a dinâmica humana, ou seja, um projeto de conservação, nós recolhemos os dados para ver como é que estão as coisas, não é? Mas depois temos que fazer alguma coisa com eles. Pois. E o fazer alguma coisa com eles
implica trabalhar com as pessoas locais, não é? E com as entidades locais que já lá estavam, que poderiam já lá estar no terreno, para implementar algum tipo de plano ou de manutenção, ou de monitorização, ou de reestruturação, algo para melhorar o ecossistema ou para manter o ecossistema. Isso requer tempo e trabalhar com as pessoas, porque as pessoas não vão de repente de um momento para dizer não, afinal eu vou mudar os meus hábitos totalmente e vou deixar de pescar naquela zona ou de caçar naquele. Ou seja, são coisas que levam o seu tempo e que precisam de financiamento para nós estarmos lá constantemente, não só a implementar esses programas, mas também a monitorizar o impacto desses programas, porque também o impacto nunca não se vai notar de um ano para o outro necessariamente, não é? É a longo prazo. E daí a importância destes estudos de muito longo prazo, e foi isso também que me cativou um bocadinho neste tipo de organizações, é que permitem fazer dar esta continuidade que é necessária a este tipo de investigação, e é uma investigação muito mais aplicada, que é o que eu realmente queria fazer. Eu não queria estar num laboratório e percebo a importância do trabalho de laboratório e de estar a escrever, e gosto de escrever também, mas gosto essencialmente de estar sem dúvida. Com os pés na lama. Eu sinto que também um dos outros problemas da ciência atual é que existe aquela necessidade de produzir, não é? Produzir artigos para que tu consigas o financiamento, lá está. Exato. É quase como tu, para teres mais hipóteses de conseguir financiamento, tens que produzir mais e mais. Sim. Às vezes isso é contraproducente para a investigação que tu estás a fazer, e o facto de muitas vezes estás a produzir artigos que depois nem têm aplicabilidade no terreno, e acho que devemos nos focar mais nessa questão prática, a ciência prática. Vamos estudar esta espécie, mas vamos estudá-la para depois aplicar o conhecimento que nós tiramos a partir daqui e conservá-la. Concordo plenamente, e acho que vou um bocadinho mais além. Disseste para dizer que é uma mentalidade que até é um bocado tóxica, isto do que lhe chamam o publish or perish, que é publicar ou morrer, que infelizmente é muito isso que a ciência se está cada vez mais a tornar. É tóxico por causa disso, porque uma pessoa perde contacto da razão pela qual estamos a fazer esta ciência, não é? E não digo só a ciência aplicada, porque a ciência fundamental como diz o nome, fundamental, ou seja, é muito importante. Para nós podermos aplicar alguma coisa, temos que saber como é que essa coisa também funciona. Sem dúvida. Por isso eu sou completamente a favor de se fazer investigação só pela investigação. Agora, mas depois perde-se um bocado de qualidade, não é? Aquilo de estar a apressar porque eu tenho que publicar, porque senão o outro vai publicar, ou porque senão não vou ter papers suficientes para me candidatar ao próximo financiamento. Isso é que é tóxico para mim, e isso põe uma pressão enorme e acaba por levar as pessoas se calhar a publicar com menor interesse e com menor qualidade. Eu aqui também gostava de dizer que isto não é propriamente uma crítica aos cientistas. Não, de todo. Isto é como o sistema funciona, infelizmente e infelizmente os cientistas são quase obrigados a terem este tipo de comportamento, não é? Estou de acordo quase na totalidade, mas ao mesmo tempo eu também, como eu próprio estou nesse sistema, e sinto-me um bocadinho responsável por também mudar o sistema. Eu acho que quanto mais nós permissivos formos do sistema, também mais o sistema vai continuar. E eu vejo isto muito em mim e muitos colegas meus que estamos agora em doutoramento, a fazer doutoramento, e eu mais já no fim também, e vejo que à conta de me ter integrado tanto no sistema, desapaixonei-me um bocadinho pela ciência. Não deixo de acreditar na ciência de todo, não é isso que eu estou a dizer, e acho que deve haver, a ciência tem que existir, sem dúvida, mas se calhar disse mal, não me desapaixonei da ciência, desapaixonei-me do mundo académico, que infelizmente é onde acontece muita da ciência, não toda a ciência, mas muita da ciência. Sim. Então eu neste momento até sinto que posso fazer mais pela ciência saindo do mundo académico do que mantendo o mundo académico estando a alimentar a máquina. Porque para eu manter no mundo académico e conseguir trabalho, não é? Eu tinha que ser competitivo, ou seja, tinha que estar a publicar a esse ritmo. Claro. E para eu publicar a esse ritmo
tenho que estar nos mesmos vícios, ou muito possivelmente teria que estar a cometer os mesmos vícios que acontece muito, em muitas dessas pessoas que estão a publicar só porque precisam de mais um paper para ter mais impacto, para conseguir financiamento. Por isso que eu percebo, porque sem financiamento depois não conseguimos levar avante. Não, mas o que tu dizes faz todo sentido, e realmente a mudança também parte de nós, não é? Isso é a realidade. E eu acho que daqui a não sei quanto tempo, mas talvez 20, 30 anos, nós vamos olhar para trás e muita da ciência que nós produzimos não vai ser utilizada simplesmente porque foi feita à pressa, não é? Sim, mas também isso, a ciência é um bocado assim, não é? A ciência evolui, é verdade, e uma pessoa olha para trás e diz, como é que é possível eu ter feito estas coisas assim, mas porque também agora há mais conhecimento, há mais ferramentas, há mais tudo, não é? Claro. Isso por acaso é um bocado nisso que a minha tese atualmente se desenvolve, que tem a ver com desenvolvimento metodológico. Estudo essencialmente fisiologia térmica em répteis, lagartixas e crocodilos e por aí fora. E o método tradicional de medir a temperatura num destes animais é pôr um termómetro na cloaca, que é algo que é, como podem imaginar, um bocado invasivo para o animal, e que, falando de répteis, que a forma como eles regulam a sua temperatura corporal tem muito a ver com o comportamento, porque eles vão buscar a temperatura externa, não é? Nós, ao manusearmos o animal para lhe pôr o termómetro, estamos a alterar o comportamento, por isso, por sua vez, vamos alterar a temperatura que o animal está a escolher. Então, eu olhando para trás e lendo a investigação que é feita já desde os anos 60 e assim, e vejo como é que é possível estar a tirar deduções a partir de experiências feitas dessa forma tão invasiva, quando nós estamos a afetar tanto o comportamento do animal. Então agora uso outras ferramentas que na altura obviamente não existiam, como a questão por exemplo, imagens térmicas e assim, para me permitir fazer a mesma coisa de uma forma um bocadinho mais ou menos invasiva. Mas lá está, mas isso só é possível agora porque entretanto a tecnologia evoluiu, o pensamento evoluiu e por aí fora, por isso, mas agora olhando para trás as coisas parecem assim um bocadinho arcaicas, mas no momento era ciência de ponta, não é? É verdade. Sim. Mas acho que é assim, isso é daqui a uns anos. Como a ciência funciona, não é? Exatamente, e acho que é saudável. E acho que é saudável nós olharmos para trás e não ver as coisas como é assim que está escrito, é assim que é. Não, claro. É assim que foi escrito naquela altura. Será que agora podemos fazer melhor? Claro. E assim avaliar. E é assim que as coisas evoluem. Mas pronto, então vamos só voltar um bocadinho atrás, agora que já fizemos aqui a nossa exploração pela ciência moderna. Então tu fizeste aquela primeira experiência no Peru. Então como é que aquilo funcionava? Como é que era o dia-a-dia, as condições em que tu vivias lá? Histórias interessantes que tu tenhas para contar. Okay. Pronto, era a minha primeira vez a viajar. Primeiro começava a ser a minha primeira vez a viajar para fora da Europa. E a viajar sozinho para fora da Europa, assim para um país da América Latina. Quantas horas é que era de viagem? Eu já nem me lembro muito bem, mas eu acho que entre os vários voos e as esperas e assim foi um dia e um bocadinho de viagem. É longa a viagem. Sim. O voo em si acho que é 12 horas, claro, mas depois Madrid e Lima, mas depois as paragens. Pronto, por isso logo por aí já era uma novidade para mim. E depois era todo aquele nervoso miudinho do género. Eu sabia que tinha este sonho de ir para a Amazónia e de trabalhar com os crocodilos. E já tinha feito algum trabalho de campo muito básico, mas nada de que se pareça, não é? Cá em Portugal ou na Escócia ou assim. Mas a ideia de ir para o meio do mato, uma pessoa começa a pensar, será que eu idealizei muito isto? Porque eu sei que nos documentários a coisa está um bocadinho idealizada, não é? Então eu punha-me naquela de ter dúvidas se de facto seria aquilo que eu queria fazer, por isso acabei por só ir 2 semanas. Seria corresponder às expectativas, não é? Exatamente, se ia corresponder a todas aquelas expectativas que eu tinha do meu sonho, ou se ia ser uma coisa, ou se ia matar no sonho, vamos chamar assim. Então, quando cheguei lá, e depois foi os primeiros 3 dias de viagem para chegar mesmo ao acampamento. Que 3 dias sim. Em estrada? Não, no tal barco. No barco, ok. Ou seja, nós íamos até Iquitos. Iquitos é uma cidade até relativamente grande que está no meio da Amazónia peruana, ou seja, só dá para chegar lá de avião ou de barco.
Ok. E depois em Iquitos, agora já há mais carros, mas nessa altura quase que não havia carros, era tudo tuk-tuks. Era aqueles tuk-tuks que as ruas ali eram um caos, tipo, não havia sentidos nas ruas. Claro. E se o tuk-tuk avariava, eles paravam onde tivessem, viravam o tuk-tuk ao contrário, arranjavam o tuk-tuk e o tuk-tuk continuava a sair. Pronto, então era chegar lá e depois passamos geralmente uma noite lá num hotel, que até é um hotel histórico, bem engraçado, e depois vamos para este barco. Este barco é um barco mesmo grande, tipo, okay. Vivíamos lá tipo cerca de 70, 80 pessoas. Pronto, em condições que também já irei explicar, em espaços pequeninos, mas dá para muita gente. No fundo era o nosso acampamento base, era o barco. Então vamos pelo barco e depois o barco sobe inicialmente pelo Amazonas, pelo rio Amazonas mesmo, só por um bocadinho, porque depois vai para outro rio, um bocadinho mais pequeno, bastante mais pequeno que o Amazonas, mas tendo em conta, assim grande, não é? Mas ainda assim, só para vos dar uma comparação, talvez tipo o dobro do Rio Douro em termos do dobro do Rio Douro na Foz, em termos de largura. E depois ia ser um rio de águas brancas. E depois vamos para o rio onde acontece a nossa expedição, que era o rio Samíria, que assim era para aí do tamanho do Rio Douro, e que é de águas pretas. E por isso logo aí tive a primeira oportunidade de passar por uma coisa que eu só tinha visto em documentários, que é o encontro das águas, que é quando há dois tipos de águas, as águas brancas e as águas pretas. Então quando os dois rios se juntam, as águas não se misturam logo, porque as águas têm características tão diferentes. Então vê-se literalmente uma linha que separa a água de um rio com a água do outro. Então foi muito engraçado passar de um para o outro, porque só isso já foi tipo, ok, eu já estou a viver o documentário. Pronto, e depois continuamos a subir rio acima, à medida que a floresta vai ficando mais, ou que os rios vão ficando menos largos, também sentimos cada vez mais dentro da floresta, e também começamos a conseguir ver melhor a fauna. Começam a ouvir os sons da floresta. Exatamente. Então à noite o barco parava à noite para dormirmos, e foi aquele som ensurdecedor das cigarras, não é, à noite. E já aí uma pessoa já começa a entrar no ambiente, mas ainda não pisei a lama, por assim dizer. Então continuamos a subir o rio, continuamos a contar as preguiças, porque no início, a primeira vez que uma pessoa vê uma preguiça em vida selvagem, é de género. Eu acho que eu tirei para aí não sei quantas fotografias da mesma preguiça na mesma posição, porque elas não se mexem muito, não é? Então é uma preguiça. Mas depois, tipo, uma pessoa começa a identificar, as preguiças estão sempre naquele tipo de árvore, e pois é, tipo... São comuns. Então é engraçado, porque à medida que o tempo vai passando, vai-se perdendo um bocadinho de entusiasmo com a preguiça, e o entusiasmo passa para outras coisas. Depois é os golfinhos cor-de-rosa que vêm ter com os barcos, assim. Então nós fomos subindo, eventualmente chegamos ao acampamento, que no fundo é floresta, e nós atracamos junto à floresta, mas é um dos pontos... porque a reserva para Praia Samíria tem, ao longo do rio, que passa lá no meio, o rio Samíria, tem várias estações de guarda, que são pessoas locais, são locais Kokama, que é a tribo, por assim dizer, nativa de lá. E há sempre um guarda florestal que está em cada uma destas estações ao largo deste rio, até basicamente ao centro da reserva, para fazer um bocadinho de guarda, mas também para alguns projetos, como por exemplo projetos de reprodução de tartarugas, onde eles vão recolher os ovos e põem-nos ali numas praias semi-artificiais para eles nascerem. E aumentar assim a população. Pronto, então é aí que nós ficamos atracados nessa estação. E depois é a partir daí que nós vamos fazer os nossos transetos, porque depois nesse sítio em particular já há uma data de caminhos pela floresta marcados já pelas expedições anteriores, onde nós fazemos a recolha dos vários dados de biodiversidade, seja do habitat, seja das aves, dos répteis e anfíbios, dos mamíferos, tudo isso. Então é sempre replicável, ou seja, nós vamos sempre nos mesmos transetos fazer estas mesmas recolhas ano após ano. Okay. Depois também temos os transetos aquáticos ao longo do rio principal, mas também de uns lagos que estão lá perto, e de uns canais que por ali estão. Ok, e vocês acompanhavam então os cientistas, não é? Exatamente. Durante todo esse processo eles iam explicando como é que
como é que as monitorizações são feitas, tudo isso. Sim, então basicamente em termos do dia a dia, como aquilo funcionava era de género. Todos os dias, porque no barco ia haver 1 ou 2 cientistas, 1 ou 2 herpetólogos que trabalhavam com os répteis e anfíbios, 1 ou 2 ornitólogos, depois gente que trabalhava com o habitat, que geralmente eram mais para a botânica, gente que trabalhavam com as aves. Com mamíferos havia primatólogos, mas também de mamíferos em geral. E também pessoal que trabalha com os golfinhos, pronto, das várias borboletas também, tínhamos um grupo que trabalha com borboletas, e todos os dias os cientistas responsáveis por estes projetos saem, alguns deles mais que uma vez ao dia. Por exemplo, os herpetólogos havia os que trabalhavam com as rãs e então esses eram de manhã e à noite, os que trabalham com os jacarés só saíam à noite, ou seja, mas todos os dias eles saíam. Okay. E depois havia os tais Research Assistants, os tais alunos de licenciatura ou de estudantes de secundário, que estavam divididos em grupos mais pequenos e que iam rodando pelos vários surveys, pelas várias monitorizações. Ou seja, e fazíamos múltiplas monitorizações por dia. Ou seja, por exemplo, um dia típico para mim seria, por exemplo, sair de manhã com o ornitólogo ou com a ornitóloga e fazer lá a anilhagem e depois voltava à hora do almoço. Almoçava, se calhar à tarde não fazia nada, ou até ia se me apetecesse fazer mais um, e depois à noite ia apanhar os jacarés com o herpetólogo. E eu e o resto do meu grupo, geralmente em grupos mais pequeninos, de 6 a 8 pessoas. Pronto. E durante esses surveys, não é? essas monitorizações, aí é que o cientista estava a recolher os dados, ou em certos surveys onde era possível integrar mais os alunos que requerem surveys que requerem menos experiência, então nós recolhemos os dados com a supervisão do cientista e ele estava-nos a dar todo o contexto de que dados é que estamos a recolher, porque é que estamos a recolher esses dados, como é que se recolhem os dados, o que é que se vai fazer a seguir com os dados, e também falar-nos um bocadinho da própria experiência que a LOL ela já tinha, porque muitos destes cientistas que lá estão é um bocadinho em início de carreira também. Há sempre o staff mais sénior que já está lá ano após ano, mas depois há muito a tendência para haver staff júnior que precisa de ganhar experiência no campo e que vem, ou que já tem alguma, mas precisa ganhar um bocadinho mais de currículo e que vem participar nestas expedições para enriquecer precisamente aí o currículo. E também nós começamos a rever-nos um bocadinho nessas pessoas, a ver de género, ok, se calhar então quando eu acabar a minha licenciatura ou o meu mestrado, eu se calhar consigo fazer isto também. Na realidade estamos a falar de monitorizações relativamente simples, não é nada de muito complexo, porque tem que ser coisas em que nós possamos também integrar os alunos que não têm experiência, e alguns deles são alunos de secundário. Por exemplo, com a anilhagem, como é que normalmente funciona? É como cá em Portugal, as aves são capturadas, tiram-se umas medidas, coloca-se uma anilha, obviamente, depois a ave é libertada e toda essa informação fica registada, que pode ser um dia utilizada para certo tipo de estudos, e depois devem fazer também índices de diversidade, suponho-se, se as linhas forem sempre colocadas nos mesmos locais, não é? Exatamente, o objetivo é esse, ou seja, muitos dos locais onde nós trabalhamos, como é o caso do Peru, não têm, como nós temos, um programa ou um sistema de anilhagem dos animais. Ou seja, no caso do Peru nós estávamos a anilhar, era basicamente fazer mark recapture, então anilhávamos e punhamos até anilhas de cor, nem era com código, agora já temos com código, mas inicialmente era até só anilhas de cor, que era para saber que a ave já tinha sido recapturada ou não, e isso depois conseguimos calcular a abundância e assim. Mas também passava um bocadinho por treinar pessoas locais também, porque havia sempre, ou quase sempre, havia um ornitólogo que já credenciado anilhador, geralmente de fora, muitas vezes da Europa ou dos Estados Unidos, que é onde já há programas mais estabelecidos de anilhagem, não é? E depois havia sempre o ornitólogo local, um biólogo peruano, ou uma bióloga peruana, que acompanhava também e acabava por também aprender a anilhar, porque também não há muita oportunidade para eles, agora também já há mais, mas lá locais não há muita oportunidade para fazer uma aprendizagem a tão longo prazo como nós aqui temos, no nosso caso, que podemos ir quase todos os fins de semana anilhar. Então acaba por ser também uma oportunidade para treinar pessoas locais da biologia também. Mas sim, foi aí também o meu primeiro contacto com a anilhagem, porque depois eu ia com os ornitólogos de lá.
E obviamente que a parte da extração e assim eles faziam, mas depois também foi as minhas primeiras oportunidades para começar a medir animais, a ganhar sensibilidade de como mexer na ave, sempre com a supervisão deles e eventualmente ir progredindo. E à medida que eu fui progredindo, porque na realidade eu fui 3 vezes como voluntário, porque acabei por fazer também a minha... Nós chamamos, em Glasgow chamávamos a tese de licenciatura, por assim dizer. O projeto de licenciatura também fiz com eles, a minha recolha de dados. Mas como eu fui tão fidedignamente com eles, acabei por ganhar a experiência suficiente para já aprender a extrair e assim. Então eu aprendi a anilhar, eu comecei a aprender a anilhar no Peru, na Amazónia peruana. Nada mau, não é? Nada mau. É aposto que tens fotografias de algumas espécies muito interessantes. Sim, tem algumas espécies muito incríveis que fixe. Yeah. Mas então tu foste essa primeira vez e, como estavas a dizer, depois voltaste mais umas quantas vezes, mas como voluntário. Sim, ou seja, não, eles chamam-lhe voluntários, mas é um voluntariado que, ou seja, nós acabamos por ser clientes, nós pagamos para participar. Ok. Então eu fui 2 vezes nesse modelo de Research Assistant, como eles lhe chamam, onde no fundo não vou com nenhum projeto particular em mente, vou para aprender com os diferentes cientistas que lá estão. Okay. E depois fui uma 3ª vez também para o Peru, para fazer a recolha dos dados para o meu projeto de licenciatura, que aí tinha a ver com a ecologia dos jacarés, ou seja, já específico. Mas como eu já tinha lá estado 2 vezes antes, já tinha uma perspectiva muito boa do que é que podia ser feito e um bocado da ecologia dos jacarés que lá estavam, e foi ao longo desses anos que eu fui desenvolvendo a ideia para o meu projeto de licenciatura. Pronto, e nessa vez, como já ia com um objetivo em particular, então eu já tinha que me focar mais na parte dos jacarés. É claro que comecei à noite e estava-me o resto do dia livre. Então, maluquinho como eu sou, o que eu fiz foi: ok, se é que eu tenho o dia livre, então vou nas outras monitorizações todas também. Então, nesse ano foi um bocado duro, porque nesse ano eu fui 6 semanas, e eu, do género, era perfeitamente capaz de manhã ir com o pessoal das aves às 5 da manhã, depois vinha tomar um pequeno almoço, e tipo às 10 ou coisa que vale, depois ia com o pessoal dos peixes, vinha almoçar. Se calhar à tarde não fazia nada, porque a monitorização dos golfinhos é um bocado uma seca, porque é basicamente estar no barco tipo a observação de cetáceos, não é? Estás no barco ao sol do meio-dia e tu tens que ver os golfinhos aparecer, que às vezes não aparecem, mas quando aparecem é fixe, mas às vezes não aparecem. Eu quando ia era para fazer birdwatching, confesso. Olha, quando vais fazer monitorização de rapinas é igual. Estás tipo horas a olhar para o horizonte e às vezes não aparece nada. Então, mas, pronto, faz parte, é isso. Há quem goste, felizmente, por isso eu aproveitava esses momentos, se calhar um bocadinho para descansar à tarde ou para pôr os meus dados no computador ou assim. E depois à noite lá queria ir eu apanhar os meus jacarés, e depois era pela noite dentro, ou seja, tipo uma da manhã estava, à meia-noite, 1 da manhã estava de volta ao acampamento, ao barco. Depois no barco nós vivíamos tipo, em beliche, não? Tínhamos camaratas com beliche, e era sempre porque geralmente tínhamos um quarto de 12 pessoas, então, mas havia as pessoas que iam sair de manhã, os que iam chegar tarde, então aquilo nunca se dormia muito bem. Mas também, lá está, eram 6 semaninhas, passa-se rápido, não é? Sim, especialmente trabalhando assim, essas horas todas no dia é cansativo, mas acaba por passar rápido. Mas é cansativo no bom sentido, porque eu chegava cá revitalizado, apesar de exausto e muito mais magro, mas revitalizado, porque é um cansaço diferente, não é o mesmo cansaço daqui de stress. Não havia stress, basicamente. Pois, imagino. Sem tecnologia praticamente nenhuma, era usar o computador só para colocar os registros. Exatamente, e tinha que ser naquele período de tempo em que nós tínhamos o gerador ligado, porque senão não há eletricidade. Não há eletricidade durante o dia todo, não é? Sim, nós ligávamos umas horinhas de manhã e umas horinhas à tarde, e pronto, ou ao fim da tarde. Pois. Uma pessoa tinha que se organizar, mas é refrescante ver as pessoas também a desconectarem. Alguns custas muito, parece mesmo que estão em. E começam a socializar mais. Exatamente. É isso. A viver em comunidade, aí deves sentir o que é viver em comunidade. Suponho que vocês se ajudavam mutuamente, não é? Sim. Porque imagino que com tanta gente lá,
E uma pessoa tem, exatamente, e uma pessoa tem que arranjar formas criativas de nos entretermos, seja uns com os outros. Falando, por exemplo, agora de uma outra expedição, estas foram as expedições que eu fui como aluno, por assim dizer, mas depois eu mal acabei o meu mestrado integrado, esta empresa ofereceu-me trabalho, ou seja, eu depois fazia a divulgação deles cá em Portugal, ou seja, a recrutar, entre aspas, a angariar escolas e universitários para participar nas expedições, mas depois no verão, que estas expedições acontecem sempre no verão ia como herpetólogo. Okay. E a primeira expedição que eu fiz como herpetólogo já staff foi nas Honduras, e essa sim era bastante dura, era pura e dura montanha, acampado mesmo. E lá está, a eletricidade também era só para essenciais. Aí não tinhas crocodilos? Aí não tinha crocodilos, aí foi mesmo só pela parte mais até dos anfíbios, um bocado também dos répteis, mas mais um bocado mais pela parte dos anfíbios. Mas as condições eram mesmo duras. Eu só para dar uma ideia, eu voltei ao fim de 8 semanas, voltei com menos de 16 kg, eu perdia 2 kg por semana e comia imenso. Tudo o que havia disponível eu comia. Caminhavas muito em terreno complicado. Em terreno muito íngreme e enlameado muitas vezes. Mas são os Cloud Forest, não é? Sim, é Cloud Forest. Não sei qual é a tradução para o português. Cloud Forest acho que é floresta nebulosa, uma coisa assim. Okay. É semelhante à laurisilva. Semelhante, não é igual, porque é com muito mais fetos e bromélias e assim. Mas será clima subtropical? É alpino, basicamente. Alpino, ok. Mas com floresta, não é? Sim, mas com floresta era interessante, porque aquilo nós estávamos no Parque Nacional de Cusuco, e o Parque Nacional de Cusuco é umas montanhas, basicamente, nas Honduras. E à medida que nós fomos para o acampamento acho que é, se não estou em erro, acho que era 1800 metros, ou é 1300 ou é 1800, não me lembro exatamente. O acampamento base. Só que depois nós temos os acampamentos satélites, uns mais abaixo e outros mais acima. Qual é a altura máxima do Parque Nacional? Confesso que não me lembro exatamente. Okay. Mas à medida que nós vamos subindo, dá para ver este gradiente não só do clima, mas do gradiente de ecossistemas. Porque, por exemplo, mais abaixo é floresta tropical, pura e dura, tipo a Amazónia. Depois uma pessoa vai subindo e vai ficando mais seco, igualmente quente, mas mais seco, e depois chega um ponto em que nós parece que estamos no Gerês, literalmente. Ok. Mais rochoso. Mais rochoso, com pinheiros. Aquilo tinha basicamente quase pinheiros e carvalhos. Era incrível. Eu subi, olha, estou no Gerês. Estranho. E depois continua-se e volta-se para uma floresta tropical mais laurisilva, mais tipo laurisilva. Por ser mais úmido? Por ser mais úmido, fica mais fresco. E por isso fica mais úmido também. Então começamos a ter fetos árvores e coisas assim, e muitas bromélias e orquídeas e assim, coisas desse género. Muitos musgos, muita vegetação. E depois no topo é o que eles chamavam lá as Dwarf ou Elvian Forest, as florestas dos elfos. Porque parece que estamos no Senhor dos Anéis, literalmente, porque são pinheiros pouco mais alto que nós. E depois, tipo, não sei se aquilo eram bem lianas ou o que é que seja, mas as raízes todas emaranhadas. Então nós, para fazer os transetos aí era super duro, porque nós tínhamos que parecia um percurso de obstáculos, tínhamos que nos abaixar, tínhamos que nos dobrar por todo lado. É um mundo completamente à parte e muito estranho, e bastante complicado de trabalhar, mas sim, incrível. A sessão de habitats é um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados a ver cá na Europa. Sim. Nas montanhas, não é? Porque tu começas com floresta na base, vai diminuindo aos poucos a floresta até que chegas ali a uma zona em que deixa de ter árvores e é habitat alpino. Pois, porque a questão é que lá mesmo no topo, e eu não me lembro exatamente de qual é a altura, mas é mais que o Gerês. Pois, certamente, com certeza. E mais o Gerês acho que o máximo é para aí 1800 e tal, e mais do que a Serra da Estrela também, okay. Certeza. Nem sei se o Gerês chega a 1800, acho que pois, não sei, também não sei. Mas a questão é que mesmo no topo não faz frio, ou seja, não faz frio, neve frio. Okay. As noites são frias, mas mesmo no acampamento base as noites já eram frias. Mas nunca faz frio suficiente para não
ou seja, dá para ter árvores na mesma, e também não é assim propriamente ventoso, tem algum vento, mas não é. Então acaba por ser um ambiente alpino muito diferente daquilo que nós europeus imaginamos como um ambiente alpino. Mas sim, é um habitat muito estranho e muito interessante. E em termos de fauna, é muito biodiverso? É fácil de ouvir e ver fauna? É fácil. Esse habitat não tanto, mas é um bocadinho todo semelhante, por isso acabas por treinar o olho para saber onde é que estão as coisas ao fim de algum tempo. Mas um bocadinho mais abaixo, que eu tive mais nessa zona do acampamento base e assim, é predominada pelos anfíbios. E inclusive tem anfíbios endémicos do parque, que infelizmente todos muito ameaçados por causa do quitrídeo, não é? deste fungo que está a dizimar os anfíbios. É um bocadinho isso que nós estávamos a fazer lá. Essa zona está crítica? Está um bocado, porque literalmente o quitrídeo está em todo lado, né? No parque, está literalmente na neblina, nas nuvens, pelos esporos e assim. Então é quase impossível qualquer rã ou sapo não ser exposto em algum momento da sua vida a quitrídeo aqui. Então era um bocadinho isso que nós estávamos a medir, era a exposição. Ou seja, podes só explicar que doença é que é e que efeitos é que tem nos anfíbios e o porquê de estar a dizimar tantas populações? O quitrídeo é basicamente um fungo, mais ou menos, que o que afeta é a pele dos anfíbios. No fundo, faz de forma assim muito crua, mas faz com que a pele fique mais grossa, por assim dizer. Então, como os anfíbios respiram também muito pela pele, dependem muito da pele para fazer as trocas de gases com o ambiente. Ao ficar mais grossa esta camada, acaba por, de certa forma, secar e no fundo sufocar um bocadinho o anfíbio. Infelizmente esta é uma doença que se está a espalhar muito rapidamente pelo mundo, e que está a dizimar populações de anfíbios um bocado por todo lado. Sim, incluindo Portugal, não é? Já foi descoberto cá na Serra da Estrela. Incluindo Portugal. E isto aproveito agora já para fazer um apelo, principalmente para as pessoas que estão no campo, que algo muito importante é de fazer a desinfecção do nosso equipamento e especialmente das botas, não é? Principalmente quando vamos de um sítio para o outro, para tentar não transportar tanto esta doença, porque já existem outras doenças semelhantes. Por exemplo, já existe um quitrídeo que afeta salamandras também. Pronto, então aproveito para fazer este apelo: se vão para zonas assim de fauna, de anfíbios e assim, de fazer esta desinfecção das botas e do material que forem usar. Sim, é importante, porque há muita gente mesmo da área que não tem esses cuidados, e seria importante começarmos a ter mais exatamente cuidado. E a verdade é que o quitrídeo é muito espalhado também por isto, não é? Pessoas que vão bem intencionadas, e que infelizmente, à conta de nem sequer estarem informadas para isso, acabaram por transportar a doença. Mas quanto mais a informação for passando, mais conscienciosos podemos ser na forma como visitamos estes lugares. Então tu estás lá nesse parque, como é que é o nome? Desculpa. É Kusuko, Parque Nacional do Kusuko. E é muito rico em anfíbios, não é? Comparado, imagina, só para fazer aqui uma comparação com Portugal. Cá, se nós formos aos sítios certos, conseguimos encontrar com alguma facilidade alguns anfíbios. Mas se as condições não forem as certas, por exemplo, baixa umidade, se não procurarmos durante a noite, pode ser difícil encontrar um único animal. Certo. Como é que é lá? É mais fácil? Lá, só se fores de olhos fechados. Ok. Não, mas lá estão literalmente por todo lado, no acampamento, tudo. Mas os anfíbios e a biodiversidade no geral. Eu tenho aqui uma história engraçada. Num transete que eu estava a fazer isto em pleno dia, e estava com um grupo de alunos e estava a fazer as minhas procuras no chão, não é? À procura de algum anfíbio, de uma lagartixa que por lá andasse, e de repente um aluno só grita: Fred, tem uma coisa na cabeça, e pôs assim as mãos à cabeça e tinha-lhe caído uma lagartixa da qual só havia 5 registros. Uau! E eu fiquei incrédulo. Isto caiu do céu, tipo, só havia uma árvore ali, não havia mais nenhuma. Era uma lagartixa assim azul, incrível. E eu nem queria acreditar, tipo,
ok, há 5 registros no parque, este é o 6º registro. Okay. Coisa que vale. Por isso, quando nós não encontrávamos a biodiversidade encontrava-nos a nós. Pronto, e depois as rãs, sim, de facto estavam por todo lado. E depois há diferentes espécies que estão diferentes habitats, então uma pessoa já sabia. Por exemplo, havia uma espécie em particular que vivia nas pocinhas de água, por assim dizer, que ficam entre as folhas das bromélias, estas plantas que nós muitas vezes temos mesmo cá em casa, dentro de casa. E o que é interessante nessa espécie é que nessa espécie aparenta ser mais aparenta ter menos incidência do que itrídeo, do que as outras. E a questão que era se a espécie que é resistente ou se há alguma coisa no habitat, no microhabitat dela, que lhe possa dar alguma resistência. Em princípio é possível que seja o que está no habitat, mas mesmo assim é uma interação interessante e é uma forma de tentar descobrir formas de biorremediar o restante habitat e de proteger outras espécies também. Ok. Então, Honduras. E qual foi a tua seguinte expedição? Foi depois já como doutorando? Ou... não, ainda fiz mais uma expedição não tão exótica, mas igualmente interessante. Tive um ano na Croácia, tive 2 meses na Croácia. E aí também... com estudar serpentes, não foi? Aí foi também uma vez mais a herpetofauna, mas sim, tinha lá uma vertente grande com as cobras, nomeadamente com uma cobra noturna, que é reminiscência de uma altura em que a Europa já foi mais tropical, que não sei o nome em português, mas em latim é Telescopus fallax. É uma cobra que tem sim os olhos como os gatos e tudo, e que pronto, tem uma ecologia assim mais diferente do que nós estamos habituados. Também com tartarugas, tanto terrestres como de marinhas não, mas de rio, cágados. Os cágados, sim, que nós chamamos de cágados. Pronto, e um bocadinho de monitorização do que é que estava lá e fazer também um bocadinho de dados de fisiologia e de mark recapture, ou seja, de captura e recaptura para fazer populações, números populacionais. Como é que marcavam? As tartarugas. As tartarugas nós marcávamos fazendo um pequeno corte nas escamas laterais da carapaça, que basicamente é queratina, não é? Nós não íamos até ao osso, elas não sentem isso ou não lhes dói. Então nós fazíamos uma marca ou seja, como eles têm um padrão que é sempre igual, não é? Falando da mesma espécie, não é? Então nós podíamos fazer contagens. Então fazíamos tipo a marcação na primeira escama e na, sei lá, 7ª escama, então esse era o número 17, ou coisa que vai. Havia um código específico que nós tínhamos lá todo bem delimitado, para saber, porque assim conseguimos identificar o indivíduo. E o mesmo fazíamos com as cobras. Com as cobras fazíamos, não é tão permanente, mas fazíamos um corte na escama, na parte que se sobrepõe entre escamas, das escamas ventrais. E pronto, uma vez mais há um código que se podia fazer, e era assim que nós também sabíamos que indivíduo é que era, e isso permite-nos fazer não só seguir o indivíduo, mas também fazer abundâncias. Imagino que na Croácia as condições sejam melhores, não é? Eram. É mais confortável. Principalmente a comida. A comida que às vezes no Peru, um pequeno almoço era do género arroz branco, mas daquele arroz branco que parece que foi feito no dia anterior, mas não foi. E com sorte um ovo cozido quase até já estar carbonizado, e geleia. Às vezes tínhamos geleia lá no meio, tipo uma mistura estranha, mas quando havia geleia nós festejávamos. Claro. Na Croácia a história já era diferente. Nós ali comíamos como reis, não é? Aquela comida tradicional, a comida mediterrânica basicamente estava em casa. Por isso a comida sim, era fantástica e as condições eram também mais confortáveis. Estávamos no fundo a viver numa aldeiazinha no Parque Nacional de Krka, e era uma aldeiazinha que tinha uma escola que, como isto era no verão, a escola não estava a ser utilizada, então nós vivíamos dentro desta escola. Tínhamos lá uma data de beliche e pronto, depois usávamos os balneários assim, ou seja, sem dúvida mais confortável do que, por exemplo, nas Honduras. Nas Honduras, enquanto que no Peru nós tínhamos o barco e o barco também tinha quartos de banho e assim, nas Honduras não, nas Honduras era mato mesmo, então o quarto de banho era um buraquinho no chão para fazer as necessidades, ou então para tomar banho, dependendo do acampamento em que nós estávamos, podia ser ou um balde que tinha água e que nós tirávamos daí água para nos lavarmos,
Ou então, em alguns sítios, principalmente no primeiro em que eu estive, que era mais tropical, tínhamos uma cascata de água, de onde tinham posto um tubo enorme, para não estarmos a tomar banho dentro do rio em si, para uma zona ao lado. E pronto, e junto a esse tubo o que tinha era um ninho de colibri. Então tipo, as pessoas quando iam tomar aí, tipo, especialmente as raparigas quando iam tomar banho, vinham todas dizendo, tipo o meu momento de princesa da Disney. Porque então uma pessoa estava a tomar banho e estava o colibri lá às voltas do ninho. Então era água gelada, mas tipo era incrível. Bom. E então, antes agora de irmos para o teu doutoramento, eu gostava de falar sobre aqui 2 encontros que tu tiveste com 2 espécies que eu também gostava muito de ver. Talvez um dia. A primeira é aquela ave que qualquer observador de aves gostaria de ver e que muitos se calhar não conseguem, não é? Porque é uma espécie difícil de encontrar, que é a árpia. Sim, acho que é assim que se diz em português. Sim. Que para quem não conhece é uma águia de grandes dimensões. Penso que é mais pesada, excluindo os abutres, talvez. Acho que sim, talvez. Não sei se existe algum abutre mais pesado, mas pronto, uma fêmea pode chegar a pesar quase 10 kg, entre 8 a 10 kg. E da envergadura não é assim muito grande, porque é uma rapina florestal e normalmente tem envergaduras mais curtas, é cerca de 2 metros uma fêmea. Nós, por exemplo, em Portugal temos o abutre negro que tem uma envergadura de mais de 3 metros. Mas não sei se queres contar a história. Eu acho bastante engraçada. Foi um momento. Lá está, foi o meu Disney moment também, I guess. Mas no fundo o que aconteceu foi nós estávamos a fazer, ou melhor, uns colegas meus estavam a fazer transeto lá que nem tinha a ver com aves, estavam a fazer um transeto, acho que era até de primatas ou coisa que eu olho, e depararam-se com o ninho basicamente de uma arpia. E isto, o que foi interessante é que isto foi uma escola. As escolas geralmente só vão 2 semanas. E esta era uma escola que parecia que lhes tinham saído a lotaria, porque esta escola viu tudo. Esta escola esteve lá 2 semanas e viu um jaguar, tinha visto já as lontras gigantes. Sim, e agora tinham visto uma arpia. Então quando eles voltaram para o acampamento e disseram, vimos uma arpia, e nós viram uma arpia, vocês estão a gozar connosco, tipo, depois de nos terem dito que viram um jaguar, tipo, não vamos lá acreditar que vocês viram uma arpia. Então, vimos uma arpia, e mostrar nas fotografias, e nós dizendo, como é que é possível, como é que esta gente tem tanta sorte? Então ficamos tipo, ok, nós temos que voltar lá, tipo, eles disseram que tinham um ninho, nós temos que voltar lá para de facto registar isto e para confirmar se dá para ver se tem crias. Pronto, então o ornitólogo ficou, obviamente, só pensou nisso o resto do dia. Eu, como nessa altura ainda era um voluntário, ainda tive que fazer as minhas outras os outros surveys que eu tinha marcado fazer, nomeadamente tinha dito que ia fazer a pesca à tarde, então fui à pesca. Garanto-vos que não estava a pensar nos peixes quando estava lá, mas fui. E o que é que foram pescar? O que viesse, o que aparecesse. Eu não sou grande pescador, mas lá consegui pescar uma ou duas piranhas. Era para estudar, não sim, era para estudo, ou seja, não é para alimentação, era para identificar que espécies é que estão ali no rio e que espécies é que são mais pescadas quando uma pessoa utiliza os métodos locais. Ou seja, é monitorização. Depois também medimos os peixes para também ter uma noção da saúde da população, e depois devolvemos. Pronto, mas eu não estava a pensar nos peixes nessa altura. Então depois lá voltei e entretanto lá o ornitólogo, que era o Andy, era um peruano, já se tinha organizado para irmos ver a arpia, e lá fomos nós ver a arpia no ninho e de facto lá estava ela. Foi um momento fantástico de poder ver essa espécie que tipo é o tipo de espécie que há pessoas que passam anos à procura de a ver e não têm a oportunidade, porque é uma espécie que é muito secretiva, tem requer um habitat muito, muito puro, ou seja, é floresta primária pura e dura, porque ela alimenta-se essencialmente de preguiças e de macacos, por isso tem que haver macacos e preguiças suficientes e uma área grande o suficiente para manter este animal, mesmo porque eles também são bastante territoriais, por isso se há uma arpia ali não vai haver outra perto. Ou pelo menos se há um casal ali não vai haver outro perto. Pronto, então foi uma sorte enorme nós termos visto aquele animal. Então quando eu fui à tarde com o Andy de facto ver o animal, tirei uma data de fotografias, tipo, uma vez mais tipo,
enchi o cartão com fotografias quase todas iguais, porque ela não se mexeu muito, não quis saber muito da nossa presença. E depois voltei e estava a caminho, estava tipo, no gozo, já isto agora só para melhorar só vendo uma anaconda. E era todos a gozar, isso não vai acontecer. E depois a verdade é que nós chegamos ao barco e tinham visto uma cabeça de um animal lá no lodo, tipo junto ao barco, e não sabiam o que era. Então nós começamos a olhar para aquilo e disse, mas aquilo é uma anaconda. Então tu viste as duas espécies no mesmo dia. Foi Natal. Fogo. E depois lá vai o Mário, que era o herpetólogo que estava lá naquele dia, dizer, vou apanhar a anaconda, porque pronto, infelizmente nós herpetólogos é uma coisa que temos que melhorar um bocadinho, mas se calhar ainda temos um bocadinho esta mentalidade, eu chamo-lhe a mentalidade de Pokémon, que agora cá-te mole. Pronto, é verdade que apanhando o animal nós recolhemos dados relevantes relativamente ao animal, mas não posso dizer que tivéssemos um objetivo direto para o fazer. Mas pronto, apanhamos a anaconda, era uma anaconda que devia ter à volta de 4 metros e pico. Pequenino ainda. Era pequenino. Já vi maiores. Depois disso voltei a ver. Por vezes temos visto mais ou menos uma ou duas por estação de campo. Essa foi a única assim que apanhamos. Mas pronto, então lá apanhamos a anaconda, pusemos lá ali depois estivemos a medir o animal e a ver a condição, era uma fêmea. Depois as pessoas quiseram tirar fotografias tipo deitados na areia a uma certa distância, como é óbvio, mas para dar a ideia da dimensão do animal. E pronto, e depois lá a soltamos e ela foi à vida dela. Mas foi um dia que para mim está marcado, porque vi duas espécies que... Pois eu imagino, não é? Sim. E jaguares? Nada para já? Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Jaguar, já fui seguido por jaguares, ou seja, tipo, quando vou no transeto não há pegadas e depois à vinda vejo cá pegadas em cima das minhas pegadas. E tu nem deste por ela, não é? E eu nem sei se ele teve a 20 metros ou a 200, não faço a mais pequena ideia. Mas espero agora que nestas últimas expedições que eu tenho ido para o México e que irei este ano novamente, aí é mais fácil ver os gatos no geral. Tem um lá. Ocelot também? Ocelot ainda não vi também. Mas existe Ocelot. E pronto, mas tem um colega lá que o ano passado, ou há 2 anos, quase que tropeçou num puma. Por isso é bastante comum ver o jaguar. Há precisamente um indivíduo que passa lá no acampamento com frequência, só que eu ainda não tive a sorte de o ver. E eu que sou um bocadinho, já os peruanos diziam que eu sou um bocadinho azarado nesse tipo de coisas. Inclusive queriam-me fazer algum tipo de ritual qualquer para tirar esse mau azar, essa má sorte. Então, se calhar tu já respondeste a esta pergunta, mas qual foi a espécie que tu mais surpreendeu ter trabalhado ou mesmo só observado durante estas expedições? Eu acho que todos os anos há uma espécie que me marca. Obviamente a anaconda foi uma coisa marcante, a harpia também, mas eu acho que assim, tipo, uma que me deixou completamente radiante mesmo, que literalmente no dia a seguir toda a gente gozava comigo, foi na minha última expedição, a minha 4ª expedição ao Peru. Foi em 2019, aí já com o meu projeto de doutoramento em mente, que eu ia estudar especificamente a ecologia térmica de um género de jacarés, que é o género Paleosucos, do qual existem 2 espécies. Uma que eu sabia que estava presente na zona e outra que eu achava que não estava, gostava que tivesse, mas provavelmente não estaria. Mas pronto, eu ia me focar na outra espécie porque era o que havia, não é? E então eu tinha saído, já a expedição ia longa, ou seja, já estava no fim da expedição, e tinha saído para fazer mais uma recolha de dados. E à vinda de volta, ou seja, estas recolhas são feitas num barquinho que nós vamos rio acima, rio abaixo, a apanhar os jacarés que encontramos e pronto. E geralmente à volta já estamos um bocadinho naquela de queremos voltar, já não prestamos grande atenção. Eu já estava literalmente a dormir em cima da minha mochila, já não para aí 1 ou 2 da manhã. E depois lá o peruano que ia comigo, porque vai sempre um staff científico e um guia peruano. Ele diz: Fred, olha ali. E eu vejo uma cabeça de jacaré avermelhada, porque estas 2 espécies são muito parecidas, mas uma
que é como chamam lá os locais, que lhe chamam de Ndiridiri cabeça roja, porque tem a cabeça vermelha. E eu tipo, não posso acreditar, isto é outra espécie que supostamente não há aqui. E lá conseguimos capturar o animal, tipo entre mim e lá o Alberto, e capturamos o animal e eu disse, não pode ser, porque ainda para mais não só era daquela espécie, mas aquela é a espécie mais pequena de crocodilo neotropical, mas estava literalmente quase no tamanho máximo da espécie. Uau. Por isso e são animais bastante gostam de dar luta, por assim dizer. São pequeninos, mas têm toda a atitude para dar e vender. E nós capturamos aquilo e no fundo confirmamos a presença daquela espécie ali. E foi literalmente eu pensar, ok, então eu posso fazer um doutoramento com estas duas, porque eu estava a um mês de começar o meu doutoramento, basicamente, quando isso aconteceu. E eu senti-me, literalmente, para mim foi Natal. Então no outro dia eu acordo e tinha escrito no quadro onde nós punhamos o plano do dia, alguém tinha feito grande grafite com Merry Christmas, Fred. Porque eles diziam, Fred, nunca te vi irritante. Mas então aquilo foi... não era conhecida a presença dessa espécie lá, ou já tinha sido registada uns anos atrás e depois deixou-se de ver? Ou seja, nós tínhamos mudado, nós tínhamos mudado de local, ou seja, era o primeiro ano que estávamos a fazer a monitorização naquele local, e apesar daquele local ter habitat para essa espécie, não havia registro formal, porque não havia ninguém necessariamente a trabalhar ali com os jacarés. Aparentava haver habitat, mas também é uma espécie mais secretiva e mais difícil de encontrar. E pronto, e eu já estava lá há 2 ou 3 semanas naquele local em particular, todas as noites a sair e a ver da outra espécie imensos animais, e outras 2 espécies de jacaré que não me interessavam tanto, mas que também lá estavam. Então eu pensei, bem, já está visto, aqui não vai haver. E depois, literalmente, no penúltimo dia, coisa que eu olho, aparece-me essa e eu digo, yes. Fixe. Pronto, e acho que agora, se quiseres falar um bocadinho sobre o teu doutoramento, já que estamos agora a falar dos crocodilos, em que consiste, qual é o teu objetivo? Pronto. Com o trabalho. Inicialmente o meu doutoramento, eu comecei o meu doutoramento em 2019 e o projeto que eu tinha em mente era estudar a fisiologia térmica deste género, dos paleosucros, deste género de crocodilos, de jacaré anão, que são 2 espécies. Porque era nisso que eu tinha trabalhado um bocadinho para a tal tese de licenciatura, o projeto de licenciatura que eu fiz na altura também no Peru, e que tinha visto que eles tinham um padrão interessante de como regulavam a sua temperatura à noite, este jacaré em particular, esta espécie em particular. E então eu queria desenvolver um doutoramento nessa área, e também ao mesmo tempo desenvolver novos recursos, novas ferramentas e novas técnicas para estudar melhor a fisiologia, e em particular a fisiologia térmica destes animais, porque depois isso permitia-nos ver, criar modelos para perceber com alterações de habitat e climáticas e por aí fora o que é que podia acontecer à distribuição destas espécies. Pronto, então isso tinha muito trabalho de campo, muito trabalho também, algum trabalho de laboratório, desenvolvimento metodológico e por aí fora. Tudo isso era o meu objetivo. Depois veio o Covid. E o Covid estragou os planos. Estragou-me os planos por completo, porque o Covid fechou de certa forma as viagens, não é? De certa forma não, fechou as viagens. Depois também não era muito seguro ou até muito ético estar a viajar para estas zonas assim mais remotas, porque imaginemos, eu sentia-me bastante culpado da possibilidade de levar Covid para lá, porque nós estamos, não é só levar Covid para o Peru, é levar Covid para as populações remotas do Peru. E isso é uma responsabilidade muito grande, por isso também não me sentia muito à vontade com isso. Por isso acabei por ter que ajustar o meu projeto e diversificar um bocadinho, mudar o foco, e então passei-me a focar em desenvolver métodos e ferramentas para o estudo de fisiologia térmica em répteis em geral, incluindo crocodilos. Já não tinha de me focar necessariamente nessa espécie, mas incluindo crocodilos e outras coisas. Isso permitia-me trabalhar aqui com os nossos lagartos e lagartixas, e depois, eventualmente, consoante a situação fosse evoluindo do Covid, voltar a trabalhar com os crocodilos, voltar a poder viajar para sítios onde existem crocodilos, não é? Então, durante os anos de lockdown, não é? de quarentena, estive mais restrito aqui a Portugal, e então estive mais a desenvolver
ferramentas, nomeadamente o uso de fotografia térmica e vídeo térmico para conseguir estudar padrões térmicos nas lagartixas em diferentes como é que eu ia dizer, em diferentes estados da termorregulação, ou seja, de forma a conseguir fazê-lo de forma não invasiva também. Pronto, foi um bocado à base disso, de fazer calibrações da câmara térmica versus termómetros e assim. Também aproveitei esse tempo para tentar desenvolver, e é algo que ainda está em processo e que já percebi que é um processo a longo prazo, desenvolver sensores integrados que me permitam, não tanto para as lagartixas, mas para animais maiores, como é o caso dos crocodilos, que me permitam, quando eu apanho um animal, recolher o máximo de dados possível. Ou seja, quando eu marco um animal com um destes tags, um destes sensores, recolher o máximo de animais possíveis. Então, algo que eu estou a tentar, não sou eu que estou a desenvolver, estou a tentar em colaboração com engenheiros e muito também um bocadinho com o meu irmão, que está a tirar curso de engenharia, que me vai desenvolvendo diferentes componentes. Tentar desenvolver uma solução que me permita, ou seja, quando eu ponho um destes tags no crocodilo, tirar o máximo partido disso. Ou seja, porque já que estamos a estressar o animal, a capturar o animal, conseguir o máximo de dados, que não tem que ser necessariamente só para mim, mas para vários projetos. Então, uma das coisas que nós estamos a tentar desenvolver é um tag que me tire temperatura ambiental, mas também temperatura do animal. Para além disso, obviamente, fazer o seguimento do animal a nível geográfico, ou seja, GPS, acelerómetro, porque tendo o acelerómetro conseguimos ver diferentes comportamentos e até mesmo padrões de utilização de energia do animal, ou seja, se ele está mais ativo ou menos ativo. Sim. Que mais do género? Atualmente também falei com um outro colega que trabalha com crocodilos e que ele tem muito interesse em seguir batimento cardíaco, por eventualmente batimento cardíaco, o mais integrativo possível, para recolher o máximo de dados que uma pessoa possa recolher de um próprio animal. E depois, um dos grandes problemas com os crocodilos, ou com animais maiores, é que muitas vezes eles andam muito. Então, se eu capturei o crocodilo aqui, lhe pus um sensor aqui, nada me garante que ele daqui a um ano ele não esteja a 300 km, a coisa que o valha. Claro. Então é difícil recolher de volta esses dados. Então também estamos a pensar em soluções que nos permitam recolher esses dados à distância, ou então haver quase uma partilha de dados entre os vários crocodilos. Então ser uma mistura entre ter estações de campo que recolhem automaticamente quando um crocodilo passa por perto, ou então em drones, onde fazemos um scan por cima da floresta e conseguimos recolher os dados. Ou então, uma coisa que eu tenho aqui na cabeça, mas eu não sei muito bem como é que vamos conseguir implementar, é fazer o que se chama de tipo uma mesh network, onde os vários crocodilos, todos eles que têm tags, partilham informação. Ou seja, quando o crocodilo A passa perto do crocodilo B, eles fazem um backup de cada um. Okay. E depois, mesmo que o crocodilo A nunca passe numa estação de recolha de dados, se o crocodilo B passar, vai descarregar os dados do B e dos dados que ele tinha do A que descarregou há uns dias atrás. E assim já nos permite fazer as coisas, não ter que capturar todos os animais. Claro, muito interessante. Mas é a nível de implementação. Claro, imagino que seja uma dor de cabeça. Está a ser uma dor de cabeça, mesmo porque muitas vezes estes animais, por exemplo, eu tenho trabalhado agora mais com os crocodilos no México, e eles vivem em ambientes florestais mais fechados e então de mais difícil acesso. E é um género diferente dos de Peru? Sim, é até uma família diferente. Uma família diferente. Pronto, mas é difícil porque eles estão mais isolados, e como não é ao longo de um rio, não há tanta conectividade, porque eles estão em charcos basicamente, charcos isolados, por isso não há uma conectividade tão óbvia, por assim dizer, enquanto que num rio tu podes pôr estações acima e abaixo e eventualmente eles vão passar por uma, em teoria. Aqui não, porque não há um rio que conecte estes charcos, por isso é difícil de prever onde é que o bicho vai estar. E por isso é que lá está, essas soluções com drones ou assim poderão ser uma solução. Mas imagino que conseguir fazer transferência de dados através de uma floresta tão densa seja complicado, não é? É complicado. É isso que nós estamos que eu estou a testar, não é? O meu irmão agora fez-me uns transmissores que eu vou simular agora quando for para o México, vou simular que eu sou o crocodilo, então vou ter um no acampamento, depois vou montar dentro até ver até onde é que eu consigo descarregar os dados com este protocolo de comunicação, e
o objetivo é esse, é testar diferentes protocolos de comunicação e depois ter uma empresa que se especialize nisto, em biologging e por aí fora, que nos desenvolva, que também já tenho ideia qual será, que nos desenvolva a solução final e que seja uma solução modular, ou seja, que funcione para mim, mas que funcione para muitas diferentes perguntas que uma pessoa possa querer responder. E até para outros grupos de animais, não é? Exatamente. Imagino que isso possa funcionar com mamíferos também. Sim. E outros. Sim, porque lá está, nós estamos a fazer aqui quase um worst case scenario, não é? Porque o crocodilo é um animal que muitas vezes está dentro da água e a água é uma barreira para a transmissão de dados, que está em ambiente, muitas destas espécies em ambientes florestais densos, difíceis de apanhar e que se movimentam muito. Por isso, se funcionar para os crocodilos, em teoria, ok, se calhar em termos de peso é diferente, porque os crocodilos podem aguentar com mais peso, mas se funcionar para os crocodilos, funciona também para muitas outras espécies de tamanho semelhante. Por isso, lá está, enquanto que estou cá, estou um bocado a trabalhar nisso em simultâneo, que vou trabalhando nestes projetos de fisiologia das lagartixas, muito com lagartixas, muito não, eu exclusivamente com lagartixas de cá. Ok, e já chegaste a alguma conclusão nesse teu projeto da fisiologia? Sim, no que toca com as lagartixas, uma das coisas que eu tive a desvendar já vem desde o mestrado, é porque na realidade os répteis não têm uma temperatura corporal. Ou seja, existe um gradiente de temperaturas ao longo do corpo deles, do qual eles têm algum controle. Ou seja, eles vão buscar a temperatura externa, mas depois conseguem distribuir a temperatura um bocadinho por onde lhes interessa mais. E então o que eu estava a tentar perceber é qual é o melhor sítio para eu inferir temperatura interna. Porque o que uma câmara térmica mede é só a temperatura exterior do animal. Mas nem sempre o que nós temos, a temperatura que nós temos na nossa pele é representante daquilo que nós temos dentro de nós. Por isso é que nós, quando vamos medir a temperatura superficial, medimos na axila, porque aí está mais próxima do que é. Há uma correlação mais próxima do que é interno. Pronto, nos lagartos eu tinha que descobrir aonde é que era esse ponto. Então o que eu fazia? Tirava fotografias dos animais em diferentes condições térmicas e depois media-lhes a temperatura com a câmara térmica dos vários sítios e ao mesmo tempo também com o termómetro da temperatura interna verdadeira, entre aspas, porque não existe uma temperatura interna verdadeira. Pronto, e a conclusão que eu cheguei é que na maior parte das espécies que eu testei, e testei as espécies que nós temos cá em Portugal, ou seja, desde os sardões que são grandes até mesmo as podárceas, não é? As lagartixas, e até mesmo as osgas, a osga mauritânica, assim que se chama, a tarantola mauritânica, a osga comum. Pronto, e o que eu identifiquei é que de facto a zona que parece ter melhor correlação com a temperatura interna é mesmo o olho. Ok. Mas esse tipo de metodologia aplicado a um trabalho sobre, por exemplo, lagartixas, as podárceas, que são lagartixas muito pequeninas, tu não existe na mesma necessidade de os capturar? Ou tu consegues tirar uma fotografia e existe essa precisão? Sim, existe essa, dependendo da câmara térmica que tenhas, existe essa precisão. Ok. Lá está, mesmo assim ainda temos que perturbar o animal, temos que nos aproximar, apesar de que tu, se quiseres investir nisso, consegues ter teleobjetivas, por assim dizer, para câmaras térmicas que te permitem estar mais próximo. Mas sim, ao menos não tens que manusear o animal. Claro. Que já é uma melhoria. E agora outra coisa que nós estamos a trabalhar, uma vez mais, é isto. Quando eu digo nós, porque na minha opinião a ciência é uma coisa que tem que ser colaborativa. Não sou necessariamente estou a trabalhar em todos os passos disto, mesmo porque muitos vão para além do meu conhecimento técnico, mas uma coisa que nós estamos agora também a desenvolver com um grupo na Universidade do Minho é um software que nos permita fazer o seguimento automático das diferentes partes do corpo e extrair a temperatura das diferentes partes do corpo automaticamente através no fundo, da inteligência artificial, no fundo, para não ter que ser manualmente nós andarmos aqui a recolher, que isto é um trabalho que demora muito e que fica subjetivo ao erro humano, não é? Pronto, então tivemos a pensar um sistema que nos permita fazer tudo isso e agora está em desenvolvimento para depois eu testar a aplicabilidade disso e eventualmente publicar e distribuir para que possa ser usado. Ok. Então, atualmente o teu doutoramento foca-se muito nesse desenvolvimento desta nova metodologia para estudar a fisiologia e a regulação térmica dos répteis e também a outra questão da ecologia dos crocodilos, ou isso já fica um bocadinho mais secundário? Ficou um bocadinho mais secundário, ou seja, muito deste desenvolvimento
que eu estou a fazer é com isso em mente. Por exemplo, esse desenvolvimento desses loggers e desses tags para pôr nos crocodilos é com eventualmente a ideia de voltar ao Peru e pôr nesses animais, mas estou a desenvolver de uma forma mais geral, ou seja, que não funcione só para mim, mas funcione para todos. E como tive mais facilidade em ir para o México, agora também acabei por também com contactos lá, assim, permite-me trabalhar contactos graças a outro colega meu também da Operational Sea, que é o Jotó, que também trabalha, é um herpetólogo que fez doutoramento com os crocodilos lá no México e que tinha imensos contactos, nomeadamente com um professor lá da Universidade de Campeche, que é o Maurício, que me tem ajudado imenso e que também é super coca-bichinhos e adora desenvolver estas metodologias, mas que acima de tudo tem acesso a crocodilos de cativeiro. E pronto, e é um biólogo que trabalha com crocodilos tanto selvagens como de cativeiro. Permite-me fazer todos estes testes em animais em ambientes controlados, ou seja, todo este processo de envolvimento eu já tenho ido estes últimos 2 verões e este próximo tenho ido para o México testar vários componentes de vários diferentes tipos de sensores de temperatura, por exemplo, onde eu vou que ponho no terreno, alguns deles em animais selvagens, mas também outros que vou testando em animais de cativeiro para ver se funciona ou não, e tudo isto ajuda-me a consolidar muito mais os meus resultados, não é? E depois eventualmente serão usados para extrair dados de fisiologia em animais selvagens, mas até lá ao menos consigo testar isto em ambientes mais controlados. E depois de terminares esta fase de conseguires produzir esse aparelho que tu imaginas, tu pensas em voltar ao Peru e estudar essas 2 espécies de crocodilo, tentar percebê-la melhor, a ecologia, como é que elas vivem, o que é que elas comem. Não sei se essa informação existe, se é uma espécie pouco conhecida ou não sei. É uma espécie pouco conhecida, mas em termos de alimentação, por acaso, já se sabe um bocado. Mas para responder à pergunta geral, a resposta é que não te sei dizer, porque uma parte de mim diria que sim, e foi com esse intuito que eu quis desenvolver estes recursos, e não só para mim, para outros, mas também com esse projeto em mente, e gostava mesmo de perceber o que é que acontece com a fisiologia térmica dessa espécie do Peru, não é? Mas, tal como eu disse no início do podcast, eu sinto-me um bocadinho já desconectado do mundo académico. Precisas de ter uma experiência um bocadinho diferente, se calhar, sim, não é? E sinto mesmo uma necessidade de fazer um bocado uma mudança de área. Não diária, mas uma mudança de trabalho. Tanto que eu agora estou a contemplar mais ir para jardineiro mesmo. Dito assim por alto, mas sim, gostava de aplicar o meu conhecimento como zoólogo e no fundo, que é uma área da biologia, por isso como biólogo, para fazer jardins mais biodiversos e mais que sejam coisas que esteticamente sejam apelativas na mesma, mas que também tenham uma vertente de biodiversidade mais forte. E sinto que se calhar terei sentir-me mais concretizado e mais feliz e mais equilibrado a ir para essa área neste momento, mas ao mesmo tempo não quero deixar a minha paixão pelos crocodilos, por isso estou aqui numa indecisão de como é que eu vou conseguir conjugar as 2 coisas. Mas sim, eu gostava de poder descobrir o que é que se passa com os jacarés lá no Peru, mas ao mesmo tempo não quero depender do mundo académico para o fazer. Por isso é uma resposta assim um bocadinho estranha. Mas essa ideia dos jardins biodiversos, se é que podemos chamá-los dessa forma, é bastante interessante e é algo que falta um bocado cá em Portugal. Não é? Os nossos jardins não são muito amigos da biodiversidade. Infelizmente não, mas acho que passa um bocadinho por também por educar. Por educação, é isso. Para mim a conservação no geral da biodiversidade pode acontecer a qualquer escala, não é preciso ir para a Amazónia para fazer conservação. Nós podemos fazer conservação na nossa varanda, não é? Que sim. E isso passa por a maior vertente da conservação para mim é a educação, porque não podemos dividir a conservação não é para os biólogos, a conservação tem que ser por toda a gente, não é? Porque por muitos biólogos que existam nunca vão ser suficientes se tivermos o resto do mundo desinformado e a lutar contra nós. Não, mas nós temos que trabalhar com as pessoas para fazer as pessoas perceber qual é a importância da biodiversidade e como é que elas próprias no dia a dia podem ajudar um bocadinho a conservar, porque não é só salvar o elefante, não podemos ajudar as abelhas a plantar umas flores na nossa varanda, por exemplo, ou no nosso jardim.
E isso já é um passo, tipo, não é não posso fazer nada porque não posso ir para a África ajudar, não. Claro. Pronto, então eu gostava de trazer isso um bocadinho também mais para casa e combater aquela ideia que um jardim nativo e biodiverso não é uma salgalhada, não é? As minhas irmãs às vezes gozam um bocadinho comigo e dizem isso parece uma selva, pá. E não, é possível ter um jardim bonito, funcional, esteticamente funcional também, ou seja, que um jardim para mim tem mais do que a dimensão visual, ou seja, claro. Um jardim, uma pessoa pode utilizar o jardim para se divertir, para jogar futebol, o que seja, mas também podemos ir buscar coisas que nos alimentem, ou seja, tem muitas vertentes. E depois tem que ser apelativo, obviamente, porque nós temos que olhar para ele e infelizmente isso é uma coisa que nós valorizamos muito, mas lá está, pode ser tudo isso e ao mesmo tempo pode ser apelativo para a biodiversidade também, e há que chegar aqui a um equilíbrio. Sim, eu acho que uma pessoa minimamente sensível a estas questões ambientais e que depois de explorar um jardim desses que tu falas, acho que facilmente consegue compreender a sua importância e também a beleza de o termos mesmo nas nossas casas, porque tu vês um mundo totalmente diferente quando te aproximas das flores silvestres, vês mais insetos, vês mais lagartixas, vês mais aves a cantar nas árvores. É totalmente diferente, não é? Quando acordas de manhã e tens toda esta biodiversidade à tua volta, do que quando acordas de manhã e ouves um outro pisco. Sim, é exatamente isso. E para nós, para a nossa saúde mental, é diferente, apesar de nós não pensarmos racionalmente sobre isso, mas é diferente, faz a diferença na nossa saúde mental. Sem dúvida. E eu vejo a jardinagem para mim como um enorme escape, porque o doutoramento é algo que pesa muito e que drena muito a nível, não só a nível de trabalho mental, mas também a nível emocional, porque uma pessoa é muito difícil desconectar, é uma coisa que eu sinto muita dificuldade e que outros colegas meus sempre têm sentido a mesma coisa quando nós discutimos. Então, para mim, jardinar é o meu escape, ou seja, porque é o único momento em que eu genuinamente desligo. É aí ou quando estou nestas expedições em que eu consigo desconectar-me do mundo e de todas estas preocupações de que tenho um paper por publicar, 3 por fazer review, coisa que vai. Porque até me causa, às vezes eu abro o computador e sinto aquela ansiedade de ver aquele número em cima do e-mail a dizer, não sei, tenho 500 e-mails por responder. E pessoa, sim, compreendo. Pois, mas quando a pessoa está a jardinar, não, está só ali. E é nem pensas nisso, não é? Exatamente, e é por isso que eu se calhar quero ir um bocado mais para esse lado. Porque também sinto que quero fazer um trabalho em que eu me sinta satisfeito com o que eu conseguia fazer nesse dia, porque se eu não acabei de cortar a relva nesse dia não faz mal, no próximo dia ela vai estar lá e não vou ser menos competitivo por a cortar no próximo dia, não é aquela coisa que se eu não publicar agora alguém me vai publicar por mim. Então acho que vai ser um ritmo que me vai ser mais saudável e que de certa forma estou a aplicar o meu conhecimento da biologia. Boa, ainda bem. Olha, e antes de terminarmos, eu gostava de fazer só mais 2 perguntas. Uma delas era se tu tiveste algum momento nas tuas expedições em que sentiste medo ou em que tiveste uma situação perigosa, não sei, com algum animal, com pessoas. Não sei se, por exemplo, no Peru ou nas Honduras existe tráfico de droga ou produção de droga em que... Sei que existem algumas histórias na Amazónia, por exemplo, de pessoas que encontraram aqueles cartéis. Sim, em todos esses houve sempre assim alguns momentos. Eu espero que a minha mãe não ouça este podcast. Ok. Houve sempre alguns momentos em que, pronto, nunca aconteceu nada, mas que uma pessoa pudesse sentir assim um bocadinho. As Honduras foi mais tipo na cidade, antes de chegar ao acampamento, que claramente eu nunca tinha sido revistado para entrar num shopping e tipo eles tinham seguranças com para um shopping, não, para entrar numa mercearia basicamente. Tu estiveste basicamente na capital do homicídio, não? Sim, é qualquer coisa assim, é a capital do homicídio da América Central, que é São Pedro Sul, em que aquilo de facto há muita droga, muito tráfico de droga. Claro. E pronto, então aquilo via-se, tipo, eu não saí mais depois do hotel quase. Depois a Operational Sea leva-nos para o campo e no campo é tranquilo. Mas depois uma pessoa falava com lá os locais quando nós trabalhámos e eles contavam-nos histórias de familiares que tinham sido mortos ou coisas do género. Era uma realidade um bocado dura. Depois outra foi no México,
No México eu em parte estava com a Operational Sea e todo o tempo estava com o grupo de investigação dos crocodilos, do qual esse tal meu amigo Jotó e o professor lá, o Maurício, também fazem parte, e nós estávamos a fazer monitorização das populações de crocodilos na península de Yucatán. Então tínhamos que viajar imenso por lá, ir a vários charcos e vários lagos e assim, monitorizar. Então, e ficámos geralmente acampados no sítio onde estávamos a ir, mas obviamente falávamos sempre com os locais e com as populações locais, mas eram sítios super isolados. Então, numa das vezes nós fomos para um desses sítios e fomos lá com a família que vivia naquele lado, no meio do nada mesmo. E estávamos a dizer, mas aqui é tranquilo, e eles, sim, só tenho que ter cuidado com o tigre, el tigre. E nós, pronto, ok, porque às vezes no México chamam el tigre ao jaguar. Okay. Nós, jaguares não há problema, nós estamos habituados, eles não fazem mal. E eles, não, el tigre. E nós, el tigre, mas que tem riscas? E eles, sim, tem riscas. Então era o que era? Pois eles já nos explicaram, e era um tigre mesmo, que era de um drug lord qualquer, ok. Que tinha tido um tigre como animal de estimação e fartou-se dele, então libertou o tigre, e acho que o tigre já tinha tipo comido 1 ou 2 pessoas. Boa. E pronto, não sei se o tigre foi mais visto ou não, mas nós tipo, ok, vamos ter cuidado com o tigre. Pronto, essa foi assim um dia em que eu tive assim um bocadinho tipo, ok, vou ter que dormir aqui, acho que prefiro. Ok, mas então foi tranquilo, nunca tiveste assim uma experiência? Nunca tive nenhum encontro imediato. Eu pergunto isto porque já ouvi podcasts de pessoas que fazem expedições à Amazónia, cientistas e assim, que tiveram encontros com cartéis e com pessoal com produção de droga pronto, e às vezes é sempre um bocado certo. Um momento complicado, não é? Podem ser momentos tensos. A questão é que as expedições que eu fiz à exceção destes coisas que fazia com o grupo dos crocodilos, as restantes expedições foram sempre com a Operational Alacia. E a Operational Alacia tem que se assegurar tudo isso, porque como depende de levar alunos, muitos deles menores, não é? Porque são alunos de secundário, então eles têm que escolher um sítio que seja seguro e que tenha todas as condições para que isso não vá acontecer. Então sempre foi de uma forma muito... Sim, estavas em boas mãos. Em boas mãos, sim. Por isso não acontecia. Ok, então para terminarmos, tens algum conselho para os futuros jovens biólogos? O meu conselho acho que seria se esse é o sonho deles, não deixarem de sonhar, porque é sempre muito tentador sucumbirmos àquela mentalidade, mas biólogo não dá dinheiro, tipo, não vamos conseguir pagar renda, coisa que vai. Eu próprio confesso que caí um bocadinho nisso. Eu fiz um semestre em bioengenharia antes de ir para Glasgow, e é um curso excelente, simplesmente não é um curso com que eu me identifico, e às vezes somos mesmo nós próprios, porque no meu caso sempre tive todo o total apoio da minha família para seguir o que eu queria seguir, nunca houve aquela pressão tens de ir para médico ou coisa que vai, não foi isso. Mas às vezes nós, é que ao ver o mundo à nossa volta, começamos a ver que mas isso era um sonho de miúdo, tipo, todos os miúdos quiseram trabalhar com dinossauros, mas não, se é uma coisa que vocês realmente gostam, sigam isso e é fazer caminho por aí, que há sempre por onde ir, e se nós realmente gostamos daquilo que fazemos, não vou dizer que não cansa, tipo, aquilo que quem corre por gosto não cansa é mentira, cansa na mesma, mas vale a pena. Compensa. Sim, eu também sinto o mesmo, e eu acho que não seria capaz de ter feito outro curso para além da biologia, até porque é a única coisa que mantém aquele espírito que eu tinha quando era criança, que era sonhar que um dia vou estar a fazer isto, e ainda hoje sinto isso. Claro que muitas das coisas que eu sonhava em crianças já consegui fazer, mas neste momento ainda penso, ok, eu no futuro ainda quero ir ali, ainda quero fazer isto, ainda quero fazer aquilo, e acho que é isso que nos move mesmo, não é? Exatamente, e ao menos conseguimos concretizar esses sonhos de criança. Exatamente. Tipo, e agora vamos tendo outros sonhos e vamos concretizando, mas não deixamos os sonhos de criança para trás. Claro. Porque eram de criança, não é? Não, é Sim. Igualmente válido. E acho que se optássemos por outra área que não temos um gosto tão grande, já não íamos ter esta vontade de... Exatamente. Não íamos ter os nossos futuros sonhos, não é? Exatamente. Deixaríamos de ter novos objetivos. Concordo, plenamente.
Ok, Frederico, olha, muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Gostei de ouvir as tuas histórias. Eu já conhecia algumas coisas, mas pouco nós vamos falando, mas nunca tivemos assim uma conversa tão profunda sobre as tuas expedições e o teu trabalho. E foi muito bom ouvir. E obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço a oportunidade e espero que alguns ouvintes se inspirem também para seguir os sonhos. Seja biologia, seja o que for. Obrigado. Obrigado.